Nós recém criamos o Núcleo Florianópolis do Observatório das Metrópoles, né? O Observatório das Metrópoles é um INCT, um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que já há 30 anos estuda aí os, né, temas urbanos e metropolitanos pelo Brasil, reúne grande parte dos, né, dos pesquisadores e movimentos representativos, né, ligados à questão urbana e metropolitana. E Florianópolis recentemente foi reconhecida, né, como metrópole pelos dados do IBGE, do REGIC de 2018. Então nós não tínhamos aqui, né, na estrutura acadêmica universitária um espaço que pudesse desenvolver pesquisas mais estruturadas ligadas a isso. Então esse seminário do 12 e 13 é justamente do lançamento desse, né, do Núcleo Florianópolis do Observatório das Metrópoles. A gente vai ter a participação aí da coordenação nacional, né, com a vinda do professor Luiz César de Queiroz Ribeiro, e também vão ter algumas atividades de diálogo com as outras regiões metropolitanas do sul do Brasil, como Porto Alegre e Curitiba. Então é um evento que a gente procura fazer a divulgação do núcleo. Hoje a gente está integrado, né, à Universidade Federal de Santa Catarina, à UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, e à FUB. Mas a gente gostaria que esse núcleo se fortalecesse, né, com a participação de pesquisadores, docentes, estudantes interessados no tema urbano metropolitano em Santa Catarina, para poder fortalecer, né, gradualmente esse núcleo e a gente fazer face a esse desafio aí de entender essas dinâmicas de transformação do território catarinense. Ele é aberto para todos os interessados, né? Então o tema metropolitano é um tema transversal, né, necessariamente. Então o pessoal da geografia, da história, da sociologia, da antropologia, da arquitetura, da geografia, né, todos que tenham, né, como convergência o estudo do espaço urbano, né, e do espaço metropolitano, né? E não só pesquisadores, né, os movimentos sociais interessados, porque o INCT, o Observatório das Metrópoles, tem essa característica da produção da reflexão crítica, né, a partir desse contexto contemporâneo que a gente tem, mas também de tentativa de construção de cenários, possibilidades, né, de construção da política, né, vinculada a esses espaços. Então, a participação também, né, de moradores, movimentos sociais, ambientalistas, é muito importante. O INCT, a gente tem um momento bastante propício, porque a criação do Núcleo Florianópolis acompanhou um momento do novo ciclo de pesquisa do INCT, né, que justamente tenta entender essas transformações das dinâmicas urbanas metropolitanas do Brasil a partir de uma perspectiva crítica, né, sobre o capital rentista imobiliário, sobre a questão da reprimarização da economia, sobre, né, o neoextrativismo, a plataformização econômica, quais os impactos que isso tem gerado de uma forma geral nos espaços urbanos. E o litoral de Santa Catarina talvez seja um dos espaços mais representativos para a gente entender essas dinâmicas, né, por conta do que a gente está visualizando nesse processo de urbanização. É um dado muito importante, né? 4 dos 5 municípios com maior valor do metro quadrado médio do Brasil estão situados aqui no litoral catarinense, né? E num curto território que vai de Florianópolis a Itajaí, né? Florianópolis, Itapema, Balneário Camboriú e Itajaí. Então é muito representativa a concentração, né, acúmulo de capital imobiliário turístico aqui nessa região, que tem impactos em várias dimensões, né? Tanto na dinâmica de valorização imobiliária, quanto também nessas lógicas, por exemplo, né, de fragilização das relações trabalhistas, crescimento periférico, segregação socioespacial, problemas crônicos de inserção das classes de renda média e baixa, né, no circuito de produção formal da cidade, né, parcelamento do solo, acesso a terreno urbanizado, direito à cidade, flexibilizações urbanísticas, né? Então tem dentro dessa INCT uma pesquisa específica sobre o que está acontecendo do ponto de vista da desregulações urbanísticas, planos diretores, o que tem acontecido. A gente vivencia Florianópolis o impacto disso, mas é a realidade quase que generalizada nos municípios litorâneos de Santa Catarina, né? O impacto que a gente está tendo, por exemplo, a dinâmica metropolitana é importante para a gente entender que essa relação da urbanização ela não se dá a partir de uma divisão administrativa, né? Então a gente tem uma correlação de interdependência muito grande entre o que acontece no centro da metrópole aqui, né, Florianópolis, e o que está acontecendo nas periferias, né? Na periferia de Palhoça, de São José, Santa Maria da Imperatriz, Antônio Carlos, por exemplo, são os municípios que têm recebido um crescimento demográfico bastante grande e com muita dificuldade de fazer com que esse crescimento reverbere numa qualidade de vida para as pessoas, né?
Então, assim, é um conjunto bastante representativo de transformações, né, que o espaço metropolitano está vivenciando, e é claro que para a gente dar conta do entendimento disso, né, é necessário poder agregar pesquisadores, né, ter uma agenda de pesquisa estruturada, e essa é a vantagem do INCT, ele possibilita 7 anos de pesquisa, né, e pesquisas em rede, né, então são 21 núcleos no Brasil que fazem parte do Observatório das Metrópoles, e são sempre lógicas de produção de pesquisas com temáticas que integrem, né, pontos de convergência e, claro, de especificidades de cada um dos territórios. Por exemplo, uma das pesquisas que eu estou participando especificamente é sobre o impacto do capital turístico imobiliário nas áreas litorâneas do Brasil. Então, é uma pesquisa que integra a região metropolitana de Florianópolis, né, da Baixada Santista, de Maceió, de Salvador, de Fortaleza, né, tentando verificar quais são os pontos em comum e quais são as especificidades de cada um desses circuitos. Interessante isso, porque a gente ouve muito do comparativo, das expectativas dos atores que produzem a cidade, não às vezes comparando a China, mas comparando a outros cenários como Dubai, por exemplo, né? Então a gente participa muito de processos participativos aqui, né? Planos diretores, plano de mobilidade urbana, e às vezes a referência que o pessoal tem é de querer que Balneário Camboriú seja uma nova Dubai. A gente ouviu isso até na cidade como Antônio Carlos, né? Perguntando para as pessoas o que elas querem, a gente quer ser uma nova Dubai. É um pouco nesse cenário de que o que está por trás em cada um, né, dessas situações. A China, como tu comentaste, a gente tem um processo de verticalização, mas não só tu tens a proteção de algumas relações trabalhistas e tal, mas tu tens a infraestrutura da cidade que chega antes, ou que chega junto, né, com a verticalização. Então, geralmente tens as infraestruturas básicas de água, de saneamento, de mobilidade urbana. O que a gente tem nesses cenários litorâneos catarinenses é o pior dos dois mundos, é a verticalização sem infraestrutura. Então, a cidade funciona relativamente bem nesses circuitos, né? Todo o capital e a renda fundiária que é gerada, ela é reinvestida nessas próprias áreas, né? Gerando um passivo ambiental, urbanístico, social, né? Que geralmente cria processos muito intensos de segregação e, né, assim, de inserção bastante precarizada das pessoas, né? Em relação à infraestrutura, aos serviços, né? De uma forma geral. Então, Florianópolis é um caso específico, né? Porque é muito interessante como, às vezes, determinadas discussões elas são utilizadas com argumentos justos para justificar aspectos que não são necessariamente adequados. Aqui em Florianópolis, pelo menos, falou isso, né? Se flexibilizou muito parâmetros construtivos de verticalização da cidade, dizendo que isso iria gerar, por exemplo, a inserção de moradia social nessas áreas. Então a gente concentra, verticaliza e evita que a cidade cresça de forma periférica, horizontal, fragmentada. Mas isso é uma lógica, no mínimo, muito seletiva, né, do discurso, para não dizer cínica. Porque o fato é que a história urbana brasileira mostra, né, de que essa dinâmica de verticalização ela é retroalimentada pelo processo de precarização do trabalho, pela, né, concentração de população de baixa renda, e que não são os mesmos circuitos. O circuito que produz a verticalização e o alto padrão, né, construtivo não é o mesmo circuito que abriga a população trabalhadora que vai vir dar suporte para isso. Essa população trabalhadora ela entra em circuitos informais, né, de acesso à terra, de parcelamento do solo irregular, de ocupação de áreas de risco, né, e essa é a história da urbanização no Brasil, muito pela configuração da própria dinâmica socioeconômica que a gente tem no país, né? Então é um discurso bastante seletivo e bastante cínico, né? Dá vários instrumentos de análise muito pertinentes para a dinâmica que a gente verifica hoje nos territórios, né? Uma delas é o conceito, acho que fundamental, de verticalidades e horizontalidades, né? Verticalidades, como que essa dinâmica macroeconômica, né? Esse metabolismo socioeconômico global, ele impacta os territórios, mesmo os territórios, né, periféricos dependentes como o Brasil, né? A gente verifica o que está acontecendo, por exemplo, nesses litorais brasileiros, no litoral brasileiro, né? Sobretudo o catarinense, é uma lógica muito clara desse capital rentista neoextrativista, né? Tocando o território e fazendo com que essas dinâmicas de acumulação de capital financeiro eles se realize ali, né? Então essa é uma dinâmica que, se a gente for olhar os agentes e os circuitos que estão por trás, eles são circuitos globais, né? De financiarização da economia que impacta fortemente, assim. Então, eu acho que, de uma forma geral, a tendência que a gente tem visto, e não é uma tendência só brasileira, é de uma diferente do que a gente teve em circuitos anteriores, que era da criação das grandes regiões metropolitanas. Se a gente olhar a dinâmica demográfica dos últimos censos, a gente verifica, né,
uma certa estabilização e até recuo do crescimento demográfico nas grandes metrópoles e uma certa concentração em cidades de porte médio. Se a gente pegar, né, até em números absolutos, o que aconteceu no litoral catarinense, ele é bastante representativo, né, o que veio de população em números absolutos, não só proporcionalmente. Então a gente verifica um pouco essa dinâmica de fuga das grandes metrópoles, né, para algumas áreas que oferecem determinadas características, né, sei lá, de qualidade de vida ou de uma expectativa de qualidade de vida ou com, né, com aspectos ambientais, né, fruição da paisagem e tal, que a gente sabe que de alguma forma geral tem atraído a população para esses circuitos. Então, até esse ciclo de NCT identifica essa lógica. A gente tem transformações bastante representativas na dinâmica da produção do espaço urbano nacional, né? E a gente tem que identificar que isso está vinculado necessariamente a dinâmicas globais e a dinâmicas específicas na nossa formação socioespacial, né? Que aí é outro conceito que o Milton Santos traz para a gente entender qual que é o lugar do Brasil, né? Do Brasil e das várias dinâmicas urbanas nesse contexto global, né? Sabe como é que é essa dificuldade da gente se articular, né? Ou articular a produção do conhecimento que é gerado aqui à realidade concreta do que está acontecendo e ela fazer sentido para os movimentos sociais, né? E ter uma relação que seja dialética, né? Dialógica entre o conhecimento produzido, aqueles movimentos sociais que possibilite uma ação política concreta, né? Eu acho que esse é um dos desafios. Não sei se a gente tem uma resposta efetiva para essa. O que eu acho, pelo menos, interessante do INCT é que ele absorve claramente essa perspectiva, né? Então, por exemplo, ele trabalha com 4 linhas de pesquisa, né? Uma das linhas de pesquisa dele é de vinculação, ou tentativa de vinculação àquilo que está vindo, que está emergindo das periferias, né? Dos movimentos sociais, de como é que às vezes isso, né? Traz possibilidades, ou traz reflexões, ou traz caminhos, né, cenários que possam resultar em algum tipo de mobilização social e construção política mais concreta, né? Não é necessariamente uma produção do conhecimento hermético fechado, né, dentro daí dos muros da universidade, é uma tentativa de diálogo, mas é um desafio para a gente como universidade, né, já historicamente estabelecido, de fazer essas vinculações. A gente muitas vezes é desacreditado e acho que com muita razão, né? A gente leva pedrada aí dos movimentos sociais justamente porque constrói muitas vezes o conhecimento voltado para si, né? Autocentrado, né? Que dialoga para os seus, com conceitos que são difíceis de operacionalizar, que não dialogam com a realidade. Então, eu acho que o NCT, e esse acho que uma das justificativas de mobilizar também, acho que profissionais e pesquisadores que têm essa prática, Marinês, o Lino, o Elson, né, que tem um pé na universidade, um pé no movimento social, um pé na política institucional, né, na tentativa de fazer com que uma coisa retroalimente a outra. Não dá para confundir, né, a política com a produção, né, científica, mas elas também não são necessariamente separadas, né.